A Primeira Guerra Mundial, em 27 minutos ou menos, me desculpe. Entre 1914 e 1918, o mundo foi palco de um conflito que mudaria para sempre o curso da história. A Primeira Guerra Mundial, ou mais conhecido como a Grande Guerra. Um choque dos impérios, ideologia e tecnologia, deixou milhões de mortos e cicatrizes profundas no século XX. Mas como a humanidade chegou nesse ponto? Hoje, vamos percorrer juntos a origem das batalhas, viradas, consequências desses maiores conflitos mais conhecidos da história. O início do século XX era um barril de pólvora. A Europa vivia no clima de rivalidades intensas. O nacionalismo inflamava discurso. O imperialismo colocava os países em disputa por colônia na África e Ásia. E o militarismo levava a cada nação a investir cada vez mais em armas, exércitos e navios de guerra. As alianças militares eram como corrente de ferro. De um lado, a Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido. Do outro lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália. E então, em julho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro, é assassinado em Sarajevo. O nacionalista sérvio, que era uma crise local, se transformou em uma guerra total. Em julho de 1914, começa o efeito dominó. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, a Rússia mobiliza as tropas para defender os sérvios, a Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia e depois à França. Para alcançar Paris rapidamente, os alemães invadem a Bélgica. Isso leva o Reino Unido a entrar no conflito. As primeiras batalhas foram rápidas e brutais, mas a vitória relâmpago alemã não aconteceu. Na Batalha do Maine, os franceses e britânicos contiveram o avanço, e forçando ambos os lados a cavar e transformar a guerra em um impasse sangrento. Nasceu então a Guerra de Trincheiras, centenas de quilômetros de buraco, lama e arame farpado, da Suíça até o Mar do Norte. Os soldados passaram semanas sob chuva, frio e fome, enfrentando os ratos, doenças e constante medo de artilharia inimiga. As novas armas mudaram o campo de batalha. Metralhadoras, gases venenosos, tanques, aviões e bombardeios intermináveis. As vitórias eram medidas em metros de terra conquistadas, a custo de milhares de vidas. A Primeira Guerra não foi apenas europeia. Várias colônias enviaram tropas africanas, indianas, australianas e canadenses. O mundo inteiro estava nas trincheiras. No leste, a Rússia enfrentava a Alemanha e a Áustria-Hungria, em batalhas igualmente brutais. No Oriente Médio, o Império Otomano se uniu às potências centrais e combates se espalharam pela Mesopotâmia, fazendo até mesmo a guerra se espalhar na Palestina e Península Arábica. No mar, a Alemanha impôs um bloqueio naval ao Reino Unido, enquanto submarinos alemães atacavam navios mercantes e passageiros. A guerra era verdadeiramente mundial, até colônias na África e ilhas no Pacífico viraram campos de batalhas. Entrada dos EUAs. Em 1917, um novo jogador entrou na guerra, os Estados Unidos. O motivo? Submarinos alemães haviam afundado navios civis, incluindo o famoso Lusitânia. Interceptando um telegrama revelado que a Alemanha tentava atrair o México para atacar os EUAs. Foi a gota d'água. Saída da Rússia. Enquanto isso, a Rússia saía do conflito. Após a Revolução de 1917, o assinado Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Ofensiva final. Em 1918, a Alemanha tentou a última ofensiva na frente ocidental, mas as linhas aliadas resistiram. Com tropas frescas, americanas e moral renovada, os aliados partiram para o contra-ataque. Um a um, os aliados da Alemanha foram se rendendo. Bulgária, Império Otomano, Áustria-Hungria. Em 11 de novembro de 1918, o silêncio tomou conta das trincheiras. O armistício de Compiègne
marcou o fim dos combates. Consequências. A guerra deixou 20 milhões de mortos e mais de 21 milhões de feridos. 4 impérios ruíram: Alemanha, Austro-Húngaro, Otomano e Russo. O Tratado de Versalhes impôs pesadas punições à Alemanha, alimentando os rancores que explodiram anos depois, na Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações nasceu para tentar evitar novos conflitos, mas quem sabe de história, enfim, sabe, né? Encerramento. A Primeira Guerra Mundial mudou a geopolítica, a tecnologia e a forma de como a humanidade encara a guerra, e o fim de uma nova era. O início do século, desafios ainda maiores. Para entender esse passado, é lembrar da paz. Apesar de frágil, é sempre o caminho mais difícil e o mais necessário. Quem gostou do vídeo,